Quem morreu foi o major da aeronáutica, Rubens Vaz. A investigação chegou ao Palácio do Catete e Getúlio se matou. O enterro do chamado pai dos pobres paralisou o Rio. Na carta de testamento, a frase célebre: "Deixo a vida para entrar na história". Em 4 de novembro de 1956. 1000 tanques soviéticos invadem o centro de Budapeste ao amanhecer. A ordem era esmagar um levante que pretendia mais liberdade e um novo estilo de governo ao povo da Hungria. O levante tinha começado algumas semanas antes. 100.000 estudantes participaram de manifestação a favor de um comunismo mais liberal. Os dirigentes do Partido Comunista, porém, classificaram os manifestantes como ralé. Foi o que bastou. As emoções reprimidas e o ódio acumulado pela interferência soviética explodiram. Bandeiras vermelhas foram queimadas, a da Hungria exibida ostensivamente. Soldados do exército se juntaram aos rebeldes. O que começou com um pequeno protesto antissoviético se transformou numa guerra. Moscou reprimiu a rebeldia com brutalidade. Uma heróica resistência durou 2 meses. Mais de 50.000 húngaros morreram. O primeiro-ministro Imre Nagy foi executado por ter demonstrado simpatia pelo movimento de contestação. Em 28 de junho de 1958, a seleção brasileira de futebol vence a Suécia por 5-2 e conquista sua primeira Copa do Mundo. Começa o mito Pelé. Naquela tarde, em Estocolmo, o futebol brasileiro recuperava com juros a derrota amarga na Copa de 50 no Rio de Janeiro. A final contra o Uruguai no recém-inaugurado Maracanã estava ganha. Assim pensavam todos os brasileiros, incluindo os jogadores. Em lugar da vitória, o desastre e a tristeza geral no país. Deu o Uruguai 2-1. Em 58, na Suécia, entre os campeões do mundo, estava um menino de 17 anos, apelidado de Pelé. Os anos revelariam o maior gênio do futebol de todos os tempos, que virou um rei coroado internacionalmente. O sucesso do alegre futebol brasileiro era o símbolo de uma situação. Dessa época também é a aparentemente descompromissada bossa nova. Em torno da nova batida, nascida do violão de João Gilberto, gravitava uma geração de compositores que se eternizariam. Caso de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Ao som de O Barquinho, o Brasil vivia um clima de permanente verão. Na presidência da República estava Juscelino Kubitschek, um pé de valsa mineiro. Ele impôs um programa desenvolvimentista para modernizar o país. O lema era fazer 50 anos em 5. A indústria de base é incentivada, como a de bens de consumo duráveis. Surge a indústria automobilística com o Romizeta. Em seguida se instalaram aqui a Volkswagen, a Willys Overland e a Ford. A meta-síntese era Brasília, construída num ritmo alucinante e inaugurada em 1960, último ano do mandato de JK. Primeiro de janeiro de 1959. Fidel Castro e seu grupo de revolucionários barbudos entram em Havana. O presidente Fulgêncio Batista tinha fugido na virada do ano.
A luta contra o corrupto e sanguinário governo de Batista tinha começado em 53. Fidel Castro liderou uma rebelião e acabou preso e exilado. Voltou a Cuba secretamente em 56, com 81 seguidores. A guerrilha, baseada em Sierra Maestra, foi se incorporando até tomar Havana. O povo cubano festejou e o mundo aplaudiu a queda do tirano. Mas Castro se autonomeou primeiro-ministro, cortou liberdades civis e prendeu 4.500 pessoas, a grande maioria de soldados do exército de Batista. Os julgamentos eram públicos e sumários, e os considerados inimigos da Revolução, executados. Pouco adiantavam os protestos do exterior, principalmente dos Estados Unidos. A multidão, chamada por Fidel para assistir à corte marcial, muitas vezes clamava pela morte dos suspeitos. Os julgamentos abertos terminaram com o aumento da reprovação de fora, mas prosseguiram a portas fechadas. A relação entre Cuba e os Estados Unidos piorou quando Fidel Castro abraçou o comunismo e a União Soviética. Apesar do bloqueio comercial imposto pelos americanos, Cuba conquistou avanços no campo social. Mesmo depois da derrocada da União Soviética, Castro conseguiu se sustentar no poder até hoje. No quarto episódio de Testemunha da História, vamos rever um período contraditório, marcado por crises e grandes inovações. Assim foram os anos 60 e 70. As duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, envolvem-se em conflitos nos mais diversos pontos do planeta. No Oriente Médio, as tensões entre árabes e israelenses explodem em uma nova guerra. Os meios de comunicação de massa dão enorme repercussão às mudanças sociais e culturais. Os Beatles revolucionam a música popular e a cabeça da juventude. O homem se lança ao espaço e tem êxito sua aventura suprema, a conquista da Lua. – 12 de abril de 1961. Foi o dia em que as naves espaciais passaram da ficção para a realidade. O russo Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a ir ao espaço e anunciou ao mundo que a Terra é azul. Na volta, Gagarin foi recebido como herói pelos russos. Para o líder soviético Nikita Khrushchev, o comunismo mostrava sua superioridade sobre o mundo capitalista. 4 anos antes, a União Soviética já tinha saído à frente na corrida espacial com o lançamento do primeiro satélite, o Sputnik. Os americanos seguiam atrás e, no ano seguinte, lançaram com êxito o Explorer 1. Mas o histórico voo de Gagarin colocou os soviéticos de novo na dianteira. 3 semanas mais tarde, os Estados Unidos conseguiram um triunfo. O primeiro voo espacial tripulado realizado pelo astronauta Alan Shepard. Mas o voo de Shepard durou apenas 15 minutos, enquanto os soviéticos já eram capazes de passar horas fora da Terra. German Titov, o segundo soviético a ir ao espaço, ficou mais de 24 horas em órbita. A NASA decidiu, então, intensificar seus esforços. Alguns testes com naves não tripuladas fracassaram espetacularmente. Mas não demorou muito até que os americanos se igualassem aos soviéticos, colocando um homem em órbita, o astronauta John Glenn. Em breve, o espírito de aventura levaria o homem à Lua e à exploração do espaço. E tudo começou com Yuri Gagarin em abril de 61. – 13 de agosto de 1961. Foi o dia em que a Guerra Fria esquentou. O povo alemão acordou com a construção do Muro de Berlim. A cidade, dividida pela política, agora estava dividida pelo concreto. No fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas. Os soviéticos ocuparam o leste e
Estados Unidos, França e Grã-Bretanha controlavam o oeste. Berlim ficava do lado soviético, mas como era a capital, também foi dividida ao meio. Só que para ter acesso ao setor ocidental de Berlim, os aliados precisavam passar por território soviético. Logo, Berlim Ocidental se tornou uma metrópole industrial próspera e um foco de irritação para os comunistas. A cidade mostrava ao mundo o contraste entre a vida nos mundos capitalista e comunista, e era também uma brecha na cortina de ferro, uma rota de fuga para milhares de profissionais e intelectuais que desejavam a liberdade. Em junho de 1961, o líder soviético Nikita Khrushchev anunciou que iria cortar o livre acesso dos aliados a Berlim Ocidental. O presidente americano John Kennedy reagiu, prometendo defender aquela ilha de liberdade no mundo comunista. No dia 13 de agosto, a União Soviética fechou a fronteira entre Berlim Oriental e Ocidental e, em poucos dias, ergueu o Muro de Berlim. Mas Estados Unidos, França e Grã-Bretanha não recuaram e mantiveram seus direitos sobre Berlim Ocidental. Por 30 anos, a cidade continuaria dividida. Somente com as reformas na União Soviética e o fim do bloco comunista, o Muro da Vergonha iria cair. No dia 9 de novembro de 1989, as passagens fronteiriças entre Berlim Oriental e Ocidental foram abertas pela primeira vez desde 1961. Semanas depois, o muro tinha sido derrubado, apagando o símbolo de um mundo dividido. No dia 5 de agosto de 1962, o mundo inteiro chorou a morte de Marilyn Monroe, um dos maiores ícones do século XX. Ela morreu aos 36 anos de idade, no auge da fama. Seu verdadeiro nome era Norma Jean Baker. Foi uma criança não desejada, mas como atriz e símbolo sexual, iria atingir um lugar único no estrelato internacional. E até hoje ela reina como a maior deusa que Hollywood já foi capaz de criar. Mas a imagem de mulher sensual e meio tola que ela criou era apenas para o público e os fãs. Por trás do sorriso sedutor, havia uma mulher com graves problemas emocionais. Seus dois casamentos, com o ídolo do beisebol Joe DiMaggio e com o dramaturgo Arthur Miller, terminaram em divórcio. Ela morreu de uma overdose de barbitúricos. Embora sua vida tenha terminado tragicamente, o mundo jamais esquecerá da eternamente encantadora Marilyn Monroe. (22 de outubro de 1962). Nunca o mundo esteve tão perto de uma guerra nuclear quanto naquele dia de outubro e na semana que se seguiu. A crise dos mísseis começou quando os Estados Unidos descobriram bases de mísseis nucleares soviéticos em Cuba. Ministros, chefes militares e congressistas foram convocados para uma reunião com o presidente Kennedy. A base naval americana de Guantánamo entrou em alerta. Num discurso pela TV no dia 22 de outubro, Kennedy alertou que os mísseis em Cuba